faz a tabela para Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase no ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, alvinegros, sim, está começando mais um episódio do nosso podcast Corneta 7, apresentado por mim, Rafael, o Corneta, episódio número 21. Passamos da casa dos 20, vamos ver até onde vai. Hoje comigo aqui estão presentes o Marcos, do perfil @MarcosC13, do Twitter, e o Thiago, do perfil Botafogueando. Hoje também vamos ter participações especiais do setorista do Globoesporte.com, que faz um trabalho monstruoso, Fred Gomes. Ontem teve inclusive no Seleção Alvinegra para dar a visão dele, né, de quem está dentro do clube, e ele vai passar isso também para a gente. E também o outro trabalho fantástico também do Thiago Veras, que ele é setorista da Rádio Tupi já há bastante tempo, que ele cobre o Botafogo, faz também um trabalho gigantesco. Vamos ter a participação dos dois também hoje aqui. Eu já vou passar a palavra para o Thiago, para o Marcos, para eles darem a saudação aí, né, de bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meninos, tudo que a gente já esperava, né? A gente já sabia que o presságio da demissão do Barroca já estava mais do que claro, o time não estava respondendo mais, e aí o que a gente vê na imprensa, na grande mídia, todo mundo defendendo, pessoas que não estão por dentro do que realmente acontece dentro do clube. Eu acho que quando você tem um embasamento real para falar, como por exemplo o Fred Gomes tem, e aí ele ontem foi no Seleção, falou muito bem, deu a visão dele, vai dar a visão dele aqui hoje também. É uma coisa, porque como o Fred Gomes disse lá no Seleção, ele era contra a demissão, mas ele fez duras críticas ao trabalho do Barroca, né? Ele ser contra é por outros motivos que a gente vai colocar aqui hoje. E aí eu já passo para vocês darem as boas-vindas e já fazer o primeiro comentário sobre o que já estava previsto de acontecer. E aí, bom estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde, boa noite, sei lá, boa lavada de louça, bom trânsito. Nenhuma novidade, né, na demissão do Barroca, principalmente por causa de como se desenha o futebol brasileiro, mas também criou-se um cenário de pressão externa e interna muito forte para a sua saída. Agora a gente fica um pouco assustado com o que vem aí pela frente, um pouco apreensivo. A gente não tem muito o que fazer, né? É isso que você falou. Quem acompanha o Botafogo consegue entender as razões que levaram à demissão do Barroca, e muito me surpreendeu essa notícia que saiu, que os jogadores tentaram evitar a sua saída. O problema é que dentro de campo, o que eles menos demonstraram foi vontade de permanência do Barroca, né? Acho que essa foi a grande razão. O time não mostrou nada, nem a mínima vontade de reverter a situação que o Botafogo se encontrava, pelo menos nas últimas 10 partidas aí, tanto que só tivemos 3 vitórias. Fala, galera, mais uma vez um prazer estar aqui com todo mundo. Assim, não sei se a semana começa boa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai desejando aí por educação, porque bom não tem como começar, né? Depois do que aconteceu nesse domingo, assim, mais uma derrota. Enfim, exatamente, ainda mais para quem foi, né? Mas vamos começando a semana aí. A demissão do Barroca, você pode concordar ou discordar, mas em hipótese nenhuma, quem acompanha o Botafogo pode dizer que ela é surreal, que ela é inacreditável, que ela é injustificável. Não, nada disso. Ela é completamente plausível, justificável pelos resultados, pelo desempenho, né? E aí você concorde ou não, você vai ter os seus motivos para concordar da decisão ou discordar, mas, enfim, existem argumentos dos dois lados e bons argumentos, e é bacana até quando a gente permanece até usando esses argumentos. Muita gente parte para argumentos até meio nada a ver, meio aleatórios, mas o que eu tenho visto, né, de parte de um segmento da mídia, partindo já dizendo que é uma demissão inacreditável, incrível, e não é bem isso, né? Nós que vivemos o Botafogo sabemos que não é bem assim. Bom, vamos seguindo aí, com as participações aí mais do que especiais, e vamos desvendando aí como é que foi
essa demissão do Barroca e esses acontecimentos aí dos últimos dias. É isso, rapaziada. Então já vamos começar a falar logo um pouquinho sobre o jogo de domingo, sobre a demissão do Barroca. Já vou colocar aqui as participações do Fred e do Thiago Veras, para depois a gente já comentar em cima e já falar um pouco sobre o jogo. Vamos lá então? Vou colocar aqui a participação dos rapazes. Fala, meu amigo Marcos e galera do Corneta 7. Pessoal, esses últimos dias foram cansativos pra caramba, tanto que eu tô mandando essa mensagem pro Marcos à 00:57 já da terça-feira. Eu lembrei agora e assim, foi bastante cansativo desde a derrota pro Fortaleza, porque dali a demissão do Barroca estava praticamente selada. Precisaria de um novo tropeço. Até o empate, da maneira que o Botafogo jogou ou não jogou, que não foi uma grande atuação, foi uma atuação muito ruim no meu modo de ver, não sei se vocês concordam, já custaria o cargo dele, entende? Ele já havia uma grande pressão, os nomes que nós levantamos de ontem para hoje, do Jair, do Valentim e do Henderson, eles já haviam sido ventilados a partir da semana passada. Então, não tinha mais clima para ele, não com o elenco. O elenco ele tinha, tanto que os caras interviram por ele, tentaram de alguma maneira evitar essa demissão, mas não tiveram êxito, né? Não conseguiram, ficaram muito decepcionados. E eu concordo com os jogadores, eu achei que a decisão não foi acertada, entendeu? Eu acho que deveriam insistir com o Barroca, porque o Botafogo tem uns adversários não tão poderosos nas próximas rodadas, até porque, por mais que o ano que vem seja promissor pra caramba, eu acho que a continuidade podia ser bastante positiva. Perdão, gente, como eu falei para vocês, eu já estou bastante cansado, mas assim, eu acho o formato de jogo dele muito interessante. É verdade que em certo momento da passagem dele, ele começou a errar muito substituição, insistiu com determinados jogadores, entendeu? Assim, o fato dele não substituir o Cícero, por exemplo, era uma coisa que me chamava a atenção. Mas, assim, eu achei um erro. Acho que é um cara que é muito promissor, que tem entendimento de jogo e uma leitura muito boa. E que talvez ano que vem, com um time bom na mão... Aí o barulho do Facebook, desculpa, gente. Com um time bom na mão, com um elenco mais rico em peças, opções, ele pudesse fazer um grande trabalho. E além de tudo é da casa, tem consideração e carinho pelo clube. A recíproca é verdadeira em relação aos profissionais, sejam eles jogadores ou dirigentes. Eu acho que foi uma pisada de bola essa saída dele. Valeu, rapaziada do Corneta 7. Um abração pra vocês. Desculpa aí as gaguejadas, é que eu tô mortinho. Alô, galera ligada aqui no podcast Corneta 7. Obrigado pelo convite. Prazer estar participando. Bom, em relação à saída, a demissão do Eduardo Barroca, algo natural no futebol brasileiro quando o resultado não acontece. Tem sempre esse ditado. O técnico no Brasil, em específico, ele é interino caso se prove o contrário, ou seja, caso os resultados apareçam. E o Botafogo vem de 4 derrotas consecutivas no retorno, a 5 pontos hoje do CSA, 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento. Recentemente houve uma cobrança no estádio Newton Santos de um grupo de torcedores que invadiu, foi até de encontro aos jogadores e também em comissão técnica, conversaram com Eduardo Barroca e houve também uma invasão da torcida à sede de General Severiano atrás de um dirigente, ou seja, nesse momento a diretoria está pressionada em tomar uma medida que faça alguma mudança, principalmente no futebol do Botafogo, e a medida foi essa, tirar o Eduardo Barroca e tentar um novo técnico, uma nova estratégia, uma nova tática e também um novo lado motivacional, já que agora é a hora do Botafogo sair dessa situação. A gente vai entrar na reta final do Campeonato Brasileiro, faltam aí 2 meses para terminar a competição e esse é o momento dos resultados aparecerem, do Botafogo conseguir a pontuação para se
se livrar do rebaixamento, porque depois a pressão aumenta, a cobrança da torcida é maior, o jogador, mesmo sendo experiente, ele sente esse fator externo e aí fica mais difícil do Botafogo vencer. E olhando para trás, vendo os adversários que estão embaixo se aproximando bastante, a situação se torna cada vez mais complicada. Um detalhe, há umas 2 semanas e meia atrás, o Anderson Barros concedeu uma entrevista coletiva no estádio Newton Santos. Foram 2 recentemente. Eu me refiro à primeira. A segunda foi no momento da invasão, onde ele disse considerar inadmissível essa atitude da torcida. Na primeira, eu mesmo fiz a pergunta a ele em relação ao futuro do Barroca e a avaliação da diretoria, onde ele classificou como muito positivo o trabalho do ex-técnico do Botafogo, ou seja, ele estaria com respaldo para trabalhar. Naquele momento eram 2 derrotas seguidas e um empate, ou seja, 3 jogos sem vencer. E depois disso, foram 2 derrotas, Fortaleza e Fluminense. Ou a diretoria, norteada nessa cultura do futebol brasileiro, mudou o planejamento e o pensamento, demitiu Eduardo Barroca ou fraquejou, digamos assim, pela cobrança externa da torcida para tirar o treinador, já que na avaliação do Anderson Barros, o trabalho dele era muito positivo, vendo o desempenho do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Bom, agora é aguardar o que o clube vai tomar como posição para um novo treinador. E o Botafogo está procurando alguém que já conheça o caminho, conheça o bastidor, que tenha um contato direto com o elenco, saiba as características para que possa reimplementar um trabalho com mais facilidade. Daí surgem nomes como Jair Ventura e o Alberto Valentim. Também tem o nome do Enderson Moreira. Não estaria dentro dessa característica, mas de um profissional que pudesse aliar também a questão financeira hoje, que pesa para o Botafogo fazer a sua escolha do novo treinador. Ou a efetivação do Bruno Lazzaroni, que é um auxiliar permanente do clube, ele conhece o elenco, é capacitado nos cursos da CBF, licença A, licença Pro, para ser treinador, mas que não tem a experiência, também estaria começando em um momento de muita dificuldade. Conhecedor do elenco, mas sem experiência. Será que o Bruno Lazzaroni, nesse momento, teria essa capacidade em dirigir o Botafogo e salvar o time do rebaixamento, por exemplo, à 2ª divisão? Isso é uma questão, com certeza, a ser analisada pelos dirigentes alvinegros. E só um último detalhe, numa avaliação pessoal do Eduardo Barroca, é um baita profissional, é um cara muito gente boa, ele tem totais condições de ser um técnico vitorioso ao longo de sua carreira, é um profissional estudioso, e já sentiu como é ser demitido, a vida de um técnico. Nesse momento, meu único questionamento era em relação às coletivas, às entrevistas que ele dava, sempre falando muito na questão da posse de bola, que é hoje uma cultura moderna do futebol. Você ter a posse de bola. Só que o time precisa aliar a isso a criatividade. E o Botafogo sempre teve muito problema na criação das jogadas e, por consequência, nas finalizações. É só pegar o scout e ver que está entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro. Com essa dificuldade, o time trabalhava muito a bola, tinha muito essa posse em setores onde não levava perigo ao adversário. E sem finalizar, e sem criar oportunidades, não tem como você fazer gol. Sem fazer gol, no mínimo você empata em 0-0, ou então leva e acaba saindo derrotado. É só uma questão de análise nessa filosofia do Eduardo Barroca. Bom, vamos ver o que a diretoria vai fazer, quem é o próximo técnico, como os jogadores vão se comportar, torcendo para que o Botafogo possa, o mais rápido possível, voltar a vencer, tirar o peso das costas e se distanciar de uma zona de rebaixamento, para que esse projeto em 2020 de transformação nessa SPE de uma empresa, uma SA no departamento de futebol já comece a vingar, já comece gradativamente a surtir efeito, com o Botafogo mais estável, conseguindo recursos para o pagamento de salários atrasados, conseguindo recurso para negociar melhores jogadores e automaticamente ter melhor performance nas competições em que for disputar. Um abraço, galera, obrigado pela presença com vocês aqui no podcast Corneta 7.
Bom, rapaziada, então essa foi a participação mais do que especial dos nossos setoristas do clube, do Fred Gomes e do Thiago Veras. Eles explicaram pra gente muito bem como estava a situação do Botafogo, do clube, dos bastidores ali em relação à diretoria, jogadores e o Barroca. E, bom, eu vou começar pelo áudio do Fred. Ficou bem claro que o Botafogo já estava pensando na demissão do Barroca muito antes do jogo contra o Fluminense. E aí foi só realmente uma consequência. E isso você já pressiona o técnico de uma forma absurda. Assim, dando a minha opinião, eu não sei por que os jogadores insistiram tanto para o Barroca ficar, sendo que o time não está jogando nada. Os caras não estão jogando absolutamente nada. E isso me espanta, porque se eles não estão jogando nada com o treinador que eles estão fechados, né, que eles gostam do treinador, que eles não queriam que fosse demitido, como que eles vão jogar com algum outro treinador? E aí, o que o Fred falou, Jair Ventura, Anderson Moreira e o Alberto Valentim. Sério? Será que esses 3 caras são o nome? Se a gente tivesse um nome adequado no mercado, mas a gente não tem esse nome no mercado. Aí a gente vê cada opção absurda que a torcida comenta. Além do Jair, óbvio, eu vi pessoal falando em Joel Santana, vi falando em Lisca. Então, assim, realmente a gente fica sem saber o que fazer. E aí eu quero jogar para vocês, para que vocês deem a visão de vocês sobre a demissão do Barroca, sobre o jogo de domingo. Cara, pois é uma coisa que, assim, assistindo os últimos jogos, durante o jogo a gente tem aquele sentimento automático de, pelo amor de Deus, tira o Barroca daí, não aguento mais. Os últimos desempenhos foram desempenhos extremamente, com perdão da palavra, broxantes, extremamente desanimadores, que você tira uma perspectiva de melhora. A gente não teve uma perspectiva de melhora, pelo contrário, né? O Barroca, que foi muito bem antes da parada para a Copa América, teve lá suas 7 vitórias, enfim. Depois de lá para cá, só teve mais 3 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Isso é inaceitável. Vai no caminho inverso do que precisa ser, né? Em vez de evoluir, o time involuiu. E ele foi, como o próprio Fred falou, insistindo com jogadores que não faziam sentido, fazendo substituições erradas. Quando ele tirou o Bochecha nesse último jogo, quando o Bochecha era o melhor jogador do Botafogo em campo e manteve o Cícero em mais uma partida apática, foi mais um momento assim de que a gente não conseguiu entender. Enfim, eu acho que eu tenho a visão de que já era inevitável uma demissão dele, não pelos resultados, mas principalmente pelo péssimo desempenho do time. Só que eu também fico preocupado com isso que você falou, Rafa, porque se os jogadores estavam com esse nível baixíssimo de entrega, um técnico que eles não queriam derrubar, porque isso acontece no futebol, quem dirá um técnico que eles não estão fechados. E é por isso que eu tendo a gostar da ideia da manutenção do Lazzaroni, pelo menos por um tempo, como um teste no cargo, porque é um treinador que já está lá no dia a dia, que já conhece eles e que aparentemente também tem uma boa relação com os jogadores, de respeito e etc. Então talvez seja mais interessante nesse sentido, porque é muito difícil você ter um grupo na mão nessa situação extracampo pavorosa que vive o Botafogo, né? Quanto aos nomes cogitados, eu acho assim que você cogitar a volta do Jair Ventura é você assinar o apequenamento do Botafogo, é você querer que o clube se humilhe, querer que o clube ignore todos os depoimentos e as chacotas pelas quais o senhor Everest fez o Botafogo passar. Tem gente que vai entender que não foi nada demais, que é normal falar que é flamenguista, é normal falar que ainda bem que saiu do Botafogo, que é normal pagar 800 mil reais do próprio bolso para ir para outro time, ou que é normal admitir que o Botafogo não tem obrigação de conquistar 3 pontos em 10 partidas porque nunca fez isso antes. Tem quem acha que é normal, eu não acho que seja normal, eu acho que eu considero como desrespeito ao meu clube, e eu não vejo por que a gente precisa se humilhar, ainda mais por um treinador que depois da campanha boa, ótima, maravilhosa na Libertadores e na Copa do Brasil pelo Botafogo, fez péssimos trabalhos no Santos e no Corinthians e sai de lá também odiado pelas duas torcidas. Anderson Moreira é um treinador que até tem um bom padrão tático, mas parece que tem problemas de tato e não fez em números boas campanhas nos outros times. E o Alberto Valentim também me assusta, porque já não ia bem no Botafogo quando saiu, conseguiu aquela vitória no Atlético Paranaense em um momento que já estava sendo pressionado, foi demitido do Vasco por causa do mau desempenho dentro de campo, está em último lugar com o Avaí, né, no Campeonato Brasileiro. Eu entendo
que realmente, e até por algumas coisas que já foram divulgadas, que a manutenção do Bruno Lazzaroni pode ocorrer sim, a depender dos resultados. Nem que seja de forma mesmo interina até o final do ano, já que o Thiago Franklin ontem soltou pra gente que o Bruno não tem interesse em se tornar técnico agora, técnico definitivo. Então são 2 meses, a gente precisa de 4 vitórias para se manter na Série A e mais uns 2, 3 empates. Então talvez eu vejo como um caminho mais seguro a manutenção do Bruno Lazzaroni no cargo. Não sei vocês, o que vocês acham aí? Bom, eu acho que a tendência é a manutenção do Bruno Lazzaroni também. Não que seja a opção que eu mais quero, mas enfim, não tem muito. Eu acho que o Thiago colocou muito bem aí o cenário, né? Você tem um elenco desmotivado por questões extracampo, que mesmo com um treinador que eles gostavam muito, eles não rendiam. Eu inclusive falei no último episódio que os jogadores eles tinham que ter a consciência de que a sobrevivência de Eduardo Barroca no cargo estava nos pés deles. E parece que isso não estava muito na cabeça deles, não. Eles, enfim, não fizeram um bom jogo, mas além de o desempenho não ser bom, não digo que é falta de vontade, né? Eu acho que isso é muito complicado dizer, mas eu acho que poderia ter saído mais, sabe? Eles poderiam ter espremido mais para conseguir um desempenho melhor. Né? Nem sempre a gente vai conseguir desempenhar as nossas funções, nos nossos trabalhos, enfim, na nossa vida secular, vamos dizer assim, da melhor maneira, a melhor performance, né? Mas a gente sabe quando dá para a gente espremer um pouco e fazer aquilo ali, nem que seja um pouco que, digamos, na raça, né? Se não vai no jeito, vai na raça. E não foi isso que a gente viu, né? Passando aí pelos nomes cogitados também. Alberto Valentim, eu acho assim, muito complicado, né? Quando ele saiu do Botafogo, eu o criticava bastante. Ainda assim, eu defendia, entre aspas, a permanência, porque era questão de iniciar um trabalho novo e tudo mais, e por mais que haveria a pausa para a Copa, ele também tinha um bom relacionamento com o elenco, porque eu via que o Botafogo, ainda assim com o trabalho ruim dele, tinha condições de permanecer na primeira divisão, né, no ano passado. Ele foi embora, veio o Marcos Paquetá, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas, enfim, é um treinador que a maior inovação no trabalho dele foi fazer aquela linha de futebol americano, né, no time do Vasco, que, enfim, na maioria das vezes não funciona, e vimos aí o desempenho do Vasco, apesar de ter chegado na final do Carioca, era um time, enfim, que parecia um time amador jogando. Jair Ventura, acho que eu não preciso nem acrescentar muita coisa, acho que o Thiago foi preciso aí. O fato dele ser flamenguista não é nem o que me incomoda mais. Pode parecer muito estranho para quem está ouvindo, entendeu? Não me incomoda, mas é um cara que não respeita o Botafogo, e isso daí eu não admito de ninguém, seja flamenguista, seja o próprio botafoguense. É uma coisa que eu combato muito, quando o cara quer ser paquita de rival. Ele, para parecer o cara sensato, para parecer um cara que entende futebol, ele fica rebaixando o Botafogo. Isso é inadmissível. Entendeu? Então, assim, e ali para se defender, o Jair Ventura, com aquela declaração ridícula, patética do Everest, ele me vem com essa de perguntando se escalou o Everest. Enfim, aquilo ali não dá, né? Ser paquita para rival, isso não admito, nem de jogador, nem de torcedor. O Anderson Moreira é aquilo. O Anderson Moreira ele tinha boas opções ofensivas ali no Ceará com relação à velocidade, coisa que a gente não tem. Acho que a velocidade que a gente tem, né, assim, de forma efetiva, é o Alex Santana, que não tem previsão de volta. Então, é um cenário muito complicado. Então, dentro de toda essa conjuntura, acho que a permanência do Bruno Lazzaroni, ela se desenha como o cenário mais provável. Eu sou um dos que ainda assim permaneceria mais um pouco com Barroca por conta de todo o contexto interno e externo. Eu acho que valeria a pena segurar. Tudo bem, eu não gosto de perder jogo nenhum, ainda mais para o Fluminense, mas enfim, é algo que se desenhava, como enfim, o Fred falou. Inclusive agradecer aí a participação tanto do Veras como do Fred, né, pela gentileza deles aí na participação. Mas é isso, eu via que até o veto à entrevista do Barroca, como o Veras falou muito bem lá no Twitter,
né? Ele fez um desabafo lá muito interessante, recomendo que as pessoas deem uma olhada. Eu acho que esse veto à entrevista do Barroca já era um sinal de que era muito provável a demissão dele, como, enfim, os setoristas aí já revelaram que era provável antes, mas assim, eu acho que isso daí foi o aviso final. Olha, vamos vetar essa entrevista porque ele não vai falar nada que comprometa a diretoria a mantê-lo, ou enfim, ou que signifique uma decisão controversa. Então, basicamente, isso daí, eu preferiria a manutenção do Barroca por mais algum tempo, né? Mas entendo perfeitamente a demissão pelos erros dele, enfim, as substituições, as insistências, acho plausível. Rapaziada, mas é uma situação complicada. Eu acho que o Barroca não estava conseguindo mais evoluir esse time. O time não conseguia demonstrar nada. Eu acho que ele não estava conseguindo mais motivar a equipe. Porque quando você tem uma motivação extra, você sai do vestiário motivado, é diferente. Você pode estar até jogando mal, mas você vai se esforçar ali, se doar ao máximo. Eu não estava vendo isso dos jogadores. Eu não sei qual o poder de motivação do Lazzaroni, até porque ele está ali todos os dias, todos os jogos ele estava ali. Eu acho que a gente precisa se manter na Série A de qualquer jeito, né? Porque a gente se coloca num ponto, pelo menos eu, de desespero. De você assim, caramba, a gente está prestes a ter uma virada histórica dentro do clube. Isso pode sair da nossa mão, assim, tipo, caindo para a segunda divisão. Eu fico olhando, assim, os nossos jogos, cara, sem perspectiva nenhuma de evolução. Então, não via como a permanência do Barroca como algo que pudesse ajudar o clube, mas também não vejo a saída dele como algo também bom. É complicado demais, porque eu não vejo nome no mercado suficiente para ajudar essa equipe. O Cuca seria na minha visão, só que ele já disse não. Eu acho que a gente precisa hoje de um cara muito mais motivador do que dando algum padrão ou treinando, até porque ele não vai conseguir treinar essa equipe. Não tem mais parada de uma semana. Próximo jogo da Libertadores que o Flamengo vai fazer é só daqui a 3 semanas, então vai ser quarta, domingo. O cara não vai ter chance de treinar a equipe. Então eu vejo que o treinador que assumir tem que ser um cara muito mais motivacional, que dê um ânimo pro grupo, do que precisamente um cara que vai treinar, vai jogar ensaiada, enfim. Amanhã, né? Quarta-feira, Botafogo e Goiás. O Goiás vem de 4, 5 vitórias seguidas e a gente de 4 derrotas seguidas. Como vocês estão enxergando esse jogo? Temo por um fracasso, muito por conta dos jogadores tentarem dar uma resposta para a diretoria de insatisfação. E aí já viu, né? A gente está vendo aí nos últimos casos, nas últimas semanas, vários jogadores fazendo corpo mole, Ganso discutindo com o treinador. Teve outros aí também que se rejeitaram a entrar. O Daniel Alves, que pediu a contratação do Fernando Diniz. Thiago Neves, no Cruzeiro. E aí eu acho que isso pode muito bem acabar esbarrando no Botafogo também. Como é que vocês estão vendo o jogo de amanhã? A gente está nas mãos dos jogadores, né? É um jogo muito perigoso. O Goiás vem muito motivado, muito organizado nas últimas partidas, fazendo bons resultados contra adversários difíceis. Ganhou de São Paulo fora de casa, ganhou do Ceará fora de casa. Agora vai enfrentar o Botafogo dentro de casa. Botafogo dentro de casa, né, no Newton Santos, fora de casa para o Goiás também. E o Botafogo vai desfalcado, né? O Botafogo vai sem Gatita, sem Marcinho, sem Carly, que não é novidade, porque o Carly quase nunca joga, sem o Gilson, e sem ainda o Alex Santana, que continua lesionado. Então, além de tudo, o Lazzaroni ele não vai ter muita opção para mexer no time, né? A gente deve ir com aquele padrão. A gente vai ali com o Diego Cavalieri no gol, com o Fernando na lateral direito, o Marcelo no lugar do Carly, o Lucas Barros ali na esquerda. Enfim, agora o grande negócio é saber se o Diego Souza volta para o ataque, se é mantido no meio, se o Léo Valência vai ter mais oportunidade com o Lazzaroni, se a gente vai ter que continuar aguentando o Vitor Rangel ou o Vinícius Tanque, e também o Luiz Fernando, né? Que o Luiz Fernando, nossa, não sei nem descrever. Luiz Fernando, eu tenho preferido. O que foi o jogo do Luiz Fernando no domingo, cara? O que foi aquilo ali? Aquela bola ali que ele errou, que ele não conseguiu acertar o gol, cara. Ele não conseguiu acertar o gol. É triste demais, mano, aquilo ali. O Luiz Fernando é uma das maiores frustrações que eu tenho nesse elenco do Botafogo, porque
foi contratado sob expectativa, né? Foi um investimento até dos irmãos Moreira Salles, 2 ou 3 milhões de reais junto ao Atlético Goianiense. E ano passado fez um ótimo segundo turno, jogou muito bem, foi um fator de desequilíbrio pelo lado esquerdo, ajudou muito naquelas 5 vitórias seguidas que a gente teve com o Zé Ricardo. E talvez o melhor momento que ele viveu, mas de lá para cá, esse ano, um ano péssimo, não só essa última partida, com raríssimos momentos de bom futebol. Mas agora é ver, né, se a gente vai ter mais oportunidade para os outros jogadores. É um jogo muito difícil por todas as circunstâncias, mas é um jogo que não importa como, a gente precisa ganhar, porque a gente está lutando mais uma vez a um confronto direto dentro de casa, e o Botafogo já tem 5 derrotas dentro de casa nesse campeonato, o que para mim é inaceitável, né? A gente já perdeu para Grêmio, para Santos, São Paulo, Fluminense, enfim, não tem como continuar perdendo dentro de casa, principalmente se a gente quer se manter na primeira divisão. Eu acho muito engraçado como o patamar muda, né? Há 2, 3 podcasts atrás a gente estava falando das possibilidades de lutar por uma pré-Libertadores. E aí agora tudo já mudou, a gente vai realmente se manter na Série A. E é esse o foco. É vencer ou vencer, não tem muito o que falar. Taticamente eu não espero tanto, eu espero mais de atitude, de postura, e que por outro lado também é a minha maior preocupação. Tá difícil. Goiás, ele vem muito bem e é um time organizadinho, né? É um time que tem um ótimo goleiro, que é o Tadeu, e para um time para enfrentar um time que tem muita dificuldade de fazer gol, como o Botafogo, né? Isso é um grande trunfo. E tem o Michael lá na frente, o Michael, sei lá como é que, enfim, se tem uma pronúncia diferente, mas enfim, que vai dar trabalho, vai jogar ali pelo lado do Fernando e teremos muito trabalho, né? O Thiago falou um negócio interessante sobre se o Diego Souza ele vai ficar no ataque ou vai para o meio. Eu acho que é um conceito que se aplica muito ali também a Marcinho e Fernando, né? Assim, você usar o Marcinho de ponta, muita gente não gosta muito de que se use o Marcinho de ponta, porque que entra o Fernando, né? No caso, eu não gosto que se use o Diego Souza, porque quem entra no ataque é Tanque ou Victor Rangel. E assim, gente, não dá. O Tanque ele, olha só, assim, não foi bem não, tá? Mas o Tanque ele não foi pior, por exemplo, que o Luiz Fernando no domingo passado. Mas não tem condição, gente. Se o Luiz Fernando faz aquele gol ali, a assistência do Tanque ia ser maravilhosa. A assistência era do Tanque, sim. O Bochecha ele dá um passe pro Tanque, né, ali em profundidade. O Tanque ele levanta desculpa, gente. Levanta a cabeça ali, dá um passe como se ele fosse um lateral ali, né, um ponta, sei lá. Uma bola limpa pro Luiz Fernando só empurrar pro gol, e o Luiz Fernando faz aquilo que, enfim, que ele fez. Mas não dá, entendeu? Não dá. E eu até falei sobre isso no Twitter. Se não jogar o Tanque, joga o Victor Rangel. Se não jogar o Victor Rangel, joga o Tanque. Então, assim, eu sou a favor de usar o Diego Souza lá na posição dele. Com todas as minhas reservas que eu tenho com relação ao Valência, eu prefiro ter o Valência ali no meio. Porque marcação. O Diego Souza, por mais que ele tenha se esforçado, assim, né, digamos, contra o Fluminense, esforçado, né? Contra o Fluminense, também não é um cara que contribui tanto na marcação, então não acho que vai fazer tanta diferença. Então, assim, eu prefiro ter que usar o Valência, que, enfim, entrou em campo, logo que entrou em campo, fez o favor de dar um passe errado e gerar um contra-ataque para o Fluminense, do que ter que ficar sofrendo com o Victor Rangel, que, gente, desculpa, não passa perto de um jogador profissional de Série A. Talvez para uma terceira divisão, alguma coisa assim, mas ele não consegue ficar em pé. Tudo que ele faz no jogo é falta. Ele faz falta. E aí, quando tem uma chance de finalizar, finaliza fraco, finaliza mal, enfim, cai no chão. Às vezes não é nada. O jogador do time encosta nele, ele cai. E não é um jogador franzino, né? É um jogador que é alto, que, enfim. Não é esses meninos da base que parece que estão jogando contra o tio deles. Não, é um jogador que, enfim, já tem a sua, né, já tem a sua formação, assim, vamos dizer. Então acho não dá para usar. Mas diga aí, pode dizer. Só um complemento, porque isso é importante, porque assim, o Diego Souza, quando tá no ataque,
beleza, não tem ninguém para criar, a bola não chega nele. Mas quando ele chega, ele bota para dentro, porque ele tem essa característica. Agora, se você recuar ele para criar, porque está faltando criação, quando ele criar, não vai ter quem faça. Então, essa é a maior Exatamente. dificuldade. Deixa Um exemplo. o Léo Valência lá Só que pra... tenta, né? Isso, não, assim, o Léo Valência ele pode arrumar lá um cruzamento, alguma coisa, enfim. Vai errar o passe, mas enfim. Assim, paciência, não tem. Gente, pelo amor de Deus, vocês, quem acompanha aqui sabe que para eu dizer que eu acho que o Léo Valência tem que Estamos ser passando titular, pelo apocalipse. É o pelo apocalipse. apocalipse. Marcos e o Thiago Total. defendendo a Total. entrada do Valência. Olha o nível Assim, que chegamos, o nível que nós de estamos. desespero. Então, assim, e eu acho que um exemplo é Botafogo e Vasco, em que o Botafogo não vinha fazendo um bom jogo, o Vasco criava as melhores chances e tal, e o Pimpão depois entrou ali, botou um cruzamento, o Diego Souza matou no peito e mandou para dentro. Um gol de um centroavante de quem tem as costas largas, enfim, de quem não sente, né? O jogo pode estar complicado, mas se a bola pintar ali, o jogo contra o Flamengo, que o Botafogo até fez uma boa partida, mas pintou ali uma oportunidade de fazer de falta, o Diego Souza mandou aquela bomba e fez o gol. Tudo bem que não foi, né, um lance de bola rolando, mas isso mostra que o cara ele tem uma qualidade para colocar a bola para dentro do gol, coisa que Victor Rangel e Vinícius Tanque não tem, não dá. O Tanque, eu acho, entre aspas, mais desculpável, porque ele é da base. Enfim, todo ano a gente acha que se livrou dele, ele reaparece, né? Mas ele tá ali, ele era da base, ele é mais barato, vamos dizer assim. O problema é que assim, a gente vai, não, precisamos do atacante, vamos contratar. Aí a gente vai lá e busca o Victor Rangel. É a mesma coisa que você precisar de um técnico e falar assim, vamos contratar um técnico do time que mais perdeu no campeonato, vamos contratar o técnico que, enfim, tá com o penúltimo colocado, né? E aí você vai lá atrás do Valentim. O Valentim. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Então não dá. Desculpa, de novo, né? Eu pistolando de novo. Mas não dá. Eu acho que assim, o Diego Souza ele tem que jogar no ataque, não tem muito o que inventar, sabe? Bochecha tem que ser titular, eu acho que isso fica claro mais uma vez. É um jogador que. Mas você defende o Bochecha, meu irmão. São coisas práticas, né? É objetivo. Você olha para o jogo e você vê que, enfim, o time sem o Bochecha não consegue criar nada. Então, é isso. Se a gente quer ter alguma chance, é o Diego Souza lá no ataque, o Bochecha no meio, pode botar o Valência e vamos tentar remontar esse time aí todo desfalcado, né? Porque o Marcinho vai estar encarando o Sadio Mané. Outra observação rapidinho, que talvez explique a manutenção do Cícero no esquema, é que ele foi uma das lideranças que foi lá e tentou junto com Carly, Diogo Souza, Gatito, pelo que se sabe, a manutenção do Barroca. Então a gente já sabe que Cícero é um líder dentro do elenco. A gente já sabe que Carly é outro líder, Diego Souza é outro líder. Então, assim, a gente às vezes fica engessado, porque, por exemplo, na minha concepção, o Marcelo tem tido desempenhos superiores ao Carly, mas ele não vai conquistar aquela vaga. O Bochecha tem tido desempenhos muito melhores do que o Cícero, mas ele não vai ter aquela vaga, porque eu acho que corre o risco de acontecer o que aconteceu no Cruzeiro, o que aconteceu no Fluminense, que foi o que o Rafael falou aí agora, né? Infelizmente eu vejo o Botafogo refém dos seus jogadores e refém das péssimas escolhas feitas, principalmente por Anderson Barros e Gustavo Noronha, na montagem desse elenco. Rapidinho, só nessa questão que ele entrou aí, né, do Cícero e tudo mais, e dos líderes de elenco, só falar, né, o Joel Carli, né, a gente esperava não, porque vai dar mais segurança, e nada disso, falhou no gol, tomou cartão amarelo, tá fora, e assim, engraçado que ele tá sempre envolvido nas últimas polêmicas aí de grupo, do grupo do Botafogo, vamos dizer assim, porque naquela questão lá da cirurgia do Roger, que o Botafogo fez o que tinha que fazer, o Botafogo não tem dinheiro para dar e para vender, o Botafogo fez o que tinha que fazer, e aí ele foi lá se meter junto com o Jair Ventura, foi na direção, causou toda aquela questão, né? E enfim, naquela renovação dos jogadores lá, do Luiz Ricardo, que seja, também ele estava metido nisso. E, enfim, fora de campo, parece muito dedicado, né? A cuidar de questões que não são da alçada dele. Agora, dentro de campo, toma cartão amarelo, aí não joga, não sei o que, falhou no gol, falhou na partida lá contra o Atlético Mineiro também.
Então, assim, e na Sul-Americana também, contra o Atlético Mineiro, aquela expulsão ridícula, infantil, toma cartões amarelos que não deveria. Então é complicado. A gente tá com lideranças assim, que eu vou te contar. E é muito difícil a gente começar a criticar o Carly, porque ele é um dos jogadores que tem fã-clube, mas a gente precisa. Esse negócio que você falou, ele foi um dos pivôs de toda aquela reviravolta, um dos pivôs daquele racha, vamos dizer assim, no elenco de 2017, porque ele foi um dos jogadores que mais indignado ficou porque o Botafogo não ter pago a cirurgia do Roger. E ele já tem a posição, a faixa de capitão, junto com ele ali, embora subsidiária. Mas é isso, cara. O Carly não participou de metade dos jogos do Botafogo. É verdade que ele ficou no início na temporada. É verdade que no início do ano ele ficou lesionado por um mês e tal, mas de lá para cá são vários os jogos que ele se queixa de dores, exames de imagem não detectam lesão, mas ele é mantido de fora. Não sei se é pela idade, não sei se é pelo salário que não bate, não sei se é porque realmente está sentindo alguma coisa, mas a gente tem um zagueiro, para mim, muito promissor, que é o Marcelo. Eu acho que ele precisa de sequência. Eu, sinceramente, pelo menos por fatores técnicos, não vejo necessária a manutenção do Carly nessa temporada, embora já tenha sido importante demais em outros momentos. Mas quem sou eu, né? Vamos lá. Rapaziada, vamos rezar, seja lá qual for sua religião, qual for sua fé, se você for ateu, acredita no universo, pede pro universo, faz qualquer coisa. Amanhã precisamos ganhar de qualquer jeito. Nosso podcast vai chegando ao fim, mais uma edição. Quero agradecer aos rapazes, ao Thiago, ao Marcos. Agradecer hoje principalmente ao Marcos, trouxe aí pra gente a participação do Fred e do Thiago, fez essa ponte aí com os caras que estão lá dentro do nosso clube. Rapazes, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí rede social, manda o recado final aí. Galera, valeu aí por mais uma participação. Vamos, que se você estiver ouvindo e ainda não seguiu o Botafoguiano lá no Twitter, vamos seguir. No mês que vem a gente faz um ano e a gente está aí rumo aos 5.000 seguidores, se tudo der certo. Valeu e só torcendo para que a gente sobreviva até o final do ano. E principalmente, se você puder ir ao estádio Newton Santos na quarta-feira, vá ao estádio Newton Santos. Mas não precisa tentar se motivar pelos jogadores, pelo técnico, pela diretoria. Não, acima disso, pelas nossas cores, pelo nosso escudo, a gente pode fazer esse time chegar e nos dias melhores que a gente tanto espera para o ano que vem. Bom, galera, muito bom estar mais uma vez participando. Sigam lá nas redes sociais, né? @MarcosC13, o @NoticiasBFR também. Estamos quase chegando aí aos 12.000 seguidores lá na página. Queria rapidamente fazer também um jabá aqui. A gente falou de Marcinho marcando Sadio Mané. Isso é algo que também foi citado no outro podcast que eu participo com o pessoal do projeto Ponta de Lança, que está lá no Twitter, no @Pontalanca. Né? E, enfim, o podcast ele vai sair nos principais agregadores aí que a gente já conhece, né? É um projeto que fala sobre futebol africano e vai estar chegando no Spotify também, tá? Vai chegar no Spotify o projeto, mas tá lá no Anchor, no SoundCloud, Cashbox, esses lugares aí, tá? Então a gente tá também lá no Instagram, @Pontalanca, tá no Facebook também, Projeto Ponta de Lança, e Twitter, @Pontalanca. Só esse jabá aqui rapidamente. E obrigado, galera. Tamo junto. Enfim, nós somos a última barreira entre o Botafogo e o fim. Vá ao estádio Newton Santos se puder. Bom, rapaziada, é isso. Eu sou o @Rafael Corneta, segue lá também, se quiser ver a atualização. A gente tá sempre postando o podcast lá, né? Vídeo de PES, videogame, enfim. Tamo junto. Vamos rezar, como eu disse anteriormente. Como o Thiago disse, se você puder ir ao estádio, vai ao estádio. O ingresso tá R$10 aí a inteira, R$5 a meia, ou é 10 a meia, né? Acho que é 10 a meia, né? R$20 a inteira do setor leste, do setor norte. Isso aí. E é isso. Vamos rezar. Semana que vem a gente está aí de novo, se Deus quiser, para comentar sobre uma vitória do Botafogo contra o Goiás. Então é isso, rapaziada. Até a próxima. Saudações alvinegras para todo mundo. Valeu!